Bom, pessoal, eu estou aqui para falar sobre a obra do José Carlos Libânio. O título é Adeus Professor, Adeus Professora, e eu vou falar um pouco sobre o que ele fala na obra, sobre o que ele quer mostrar, sobre a reflexão que ele faz sobre o tema. Bom, inicialmente ele divide o seu trabalho em 3 pontos assim, cruciais, que é a reflexão sobre as novas exigências educacionais contemporâneas e as novas atitudes docentes. Uma outra é sobre as novas tecnologias de comunicação e de informação, e outra é sobre a postura do professor. Com tudo isso, ele leva a gente a uma visão sobre como está a situação do professor, sobre como o professor está se adequando a essas transformações, se a formação do professor continua realmente eficaz, continua realmente efetiva, para que ele continue tendo aquele papel de professor, tendo mesmo o resultado esperado, que é a formação da nossa sociedade, né? Ele faz uma mescla assim, interessante sobre em que ponto o professor ele se encontra diante dos avanços tecnológicos da informação e sobre as novas, sobre a evolução da nossa sociedade. É diferente você ver a sociedade de 10 anos atrás para o que é hoje. Hoje tem outras exigências, tem outras tecnologias, outras informações, nós temos novas técnicas desenvolvidas e um perfil diferente de aluno, ou seja, além do perfil diferente do aluno, tem um perfil diferente da sociedade. Então, como o professor ele consegue se adequar a essas mudanças e como ele consegue manter o seu trabalho firme e um resultado assim positivo para a sociedade. Ele destaca assim fica bem explícito assim quando ele destaca sobre como é que está a formação do professor atualmente, que tipo de formação está tendo os professores atuais. Será que ela corresponde à expectativa e ao investimento que a sociedade realmente está fazendo? Será que ela corresponde a essas expectativas? Como o professor ele mantém a sua formação continuada? Será que ele realmente está preparado exatamente para lecionar, para formar aquele cidadão? Será que o professor ele está preparado para formar aquele cidadão crítico, cidadão que tem capacidade de filosofar sobre a sua vida, sobre a natureza, sobre as coisas, e não simplesmente um replicador de ideias, ou simplesmente que não vai somar alguma coisa assim realmente produtiva para a sociedade. Então a preocupação dele, inicialmente assim no livro e com o decorrer bastante do desenvolvimento da obra, ele se baseia muito ele bate muito nessa tecla de que tipo de formação o professor está tendo, que tipo de cidadão, que tipo de formação a nossa educação ela proporciona para que o professor ele venha a estar em sala de aula promovendo a formação de cidadãos que venham a somar na sociedade. Essas questões, uma das sugestões de resolução dessa problemática é a luta pela classe dos professores, é a valorização do profissional, o investimento na formação daquele ser humano, professor, que não é simplesmente um agente do Estado, ele é um ser humano, é parte da sociedade, então ele precisa ser tratado como um ser humano e precisa ser valorizado, precisa ser reconhecido, precisa ser dado o seu devido valor. Então o Libânio ele coloca essas questões como uma luta da sociedade em favor da sua própria existência e da sua própria evolução. Ou seja, investir no professor não é investir diretamente somente no professor, é investir diretamente na formação e na evolução da sociedade. Ou seja, tendo professores melhores, profissionais melhores, a sociedade em si vai ter uma formação melhor, vai ter uma criticidade maior sobre questões delicadas, sobre questões mais difíceis de se abordar, como vemos atualmente, que temos questões em que muitas pessoas são ignorantes ao tratar delas e fecham um pouco a sua mente, ou então
não tem uma abordagem um pouco mais palpável, um pouco mais sensível para lidar com aquela situação, às vezes não sabe da dificuldade que outra pessoa passa e acaba que por desconhecer ofendendo alguém, e isso gerando uma série de conflitos internos dentro da própria sociedade, da própria comunidade local, às vezes até dentro de uma própria família. Existem esse tipo de conflitos que poderiam ter sido resolvidos apenas com esclarecimento de informações, apenas com uma formação técnica diferenciada. Não que a formação atual seja uma formação defasada, mas que precisa ser reajustada e precisa ser revista constantemente. Todas, assim como qualquer outra profissão, ela tem a necessidade de ser renovada. Todas têm. O professor não fica para trás, e mais importante ainda, porque trata-se da formação da nossa sociedade. É dali que vem a criticidade do cidadão, é a formação cidadã que ensina a você ser como uma pessoa, ser como um homem, ser como mulher, ser como um ser humano deve se portar, para que possamos ter uma evolução melhor da nossa sociedade.